O desafio de sermos escravos da liberdade de Cristo. O trecho da Bíblia de hoje está em Gálatas capítulo 5. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou, por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo ao jugo da escravidão. Versículo 13. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros por amor. A gente precisa entender o que a Bíblia fala sobre essa liberdade, né? A gente vê que existe uma crise, né, entre alguns cristãos de saber como se portar ou o que fazer para ser reconhecido como um cristão. Por exemplo, alguns grupos dizem, não, para você ser cristão você tem que se vestir desse jeito, você tem que falar desse jeito, você tem que se portar desse jeito, você tem que cultuar desse jeito, você tem que gostar desse tipo de música, você tem que frequentar aquele determinado tipo de igreja. E às vezes algumas pessoas criam essa cartilha que a gente vê a Bíblia não criando em nenhum momento. E a gente vê que por essa crise de identidade, muitas pessoas ficam sem saber como se portar de verdade. Alguns outros têm tentado meio que padronizar como deve ser ali a igreja evangélica ou os evangélicos e obviamente que não vão conseguir porque Jesus age na sua multiforme graça. Ou seja, isso também não é novo. Lá 2000 anos atrás, os apóstolos também tiveram dificuldade com aqueles que iam se convertendo. Como é que eles deveriam agir? Se você lembrar lá no concílio que teve, os apóstolos disseram, diga para os que estão se convertendo agora, os gentios, que eles não precisam fazer as mesmas coisas que os judeus fazem, diz para eles se absterem das carnes sacrificadas aos ídolos, da prostituição, das relações erradas, enfim. Ou seja, essa dificuldade de saber como se portar, o que o cristão de verdade pode fazer ou não, não é algo novo, é algo muito antigo, realmente. Nós já sabemos disso. 2000 anos se passaram e parece que essa pergunta ainda continua em voga. O que eu sou livre para fazer? O que um cristão pode fazer? Ser escravo da liberdade de Jesus, o que isso significa na prática? Eu sou livre para fazer o que quiser ou eu não posso fazer o que o pastor disse que eu não posso, o que a igreja falou, enfim. Eu quero tentar te ajudar a desanuviar um pouquinho dessa coisa para você lembrar o seguinte: a liberdade que a Bíblia está falando não é uma liberdade apenas das coisas externas, ou seja, de roupa, de comida, de falar, não, é muito mais forte do que isso. Colossenses 1,13 diz que nós fomos libertos do império das trevas e resgatados por Jesus, ou seja, nós somos livres do quê? Do pecado, nós fomos livres de uma vida eterna sem Deus, nós fomos livres da escravidão e do domínio de Satanás e do pecado sobre a nossa vida, ou seja, a liberdade que nós encontramos em Deus é uma liberdade que nos ajuda a viver sobre o pecado. Ou seja, livre não é aquela pessoa que pode fazer tudo. Livre é a pessoa que pode fazer tudo e tem o poder de escolher o que quer fazer ou não para agradar a Deus. Às vezes alguém pode dizer assim, você é cristão, você é evangélico, você não pode beber, você não pode ir para farra, você não pode ir para festa. A gente pode fazer o que a gente quiser, mas a gente não faz porque tem coisas que a gente sabe que desagradará o coração de Deus. Então nós temos a liberdade de escolher não viver segundo a carne. Finalizando, a Bíblia diz aqui também em Gálatas 5,19 o seguinte: as obras da carne são conhecidas, são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro, como já disse antes, que aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. A pessoa que ainda não experimentou ser escravo da liberdade de Deus, provavelmente ainda é escravo de algumas dessas coisas. Mas o que Jesus quer fazer com a nossa vida é nos libertar do poder das trevas, nos libertar do poder do pecado e nos fazer andar sobre todas essas coisas e não sob o domínio delas. A liberdade que Jesus nos dá é de tirar do pecado, de tirar do reino das trevas e nos levar para o reino da luz, para vivermos uma vida que agrada a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Decida ser um escravo da liberdade de Jesus. Deus abençoe!